Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Herculano Borges destaca o lançamento da campanha Maio Laranja, de combate à exploração sexual de crianças. No ano de 2017, votamos a lei nessa casa, foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja. Ano passado, nós já produzimos o mês do Maio Laranja. Nesse mês de maio de 2018, nós promovemos várias palestras em escolas, com conteúdo direcionado para crianças em idade pré-escolar, até em torno de 8 anos de idade. Depois um outro conteúdo de 9, 10 anos até a fase de adolescentes. E um terceiro conteúdo direcionado para adultos, para pais e para professores, para diretores, para coordenadores, para que essas pessoas saibam orientar as crianças. Porque a maioria das vezes a criança é abusada sexualmente porque ela não sabe distinguir o toque bom, que é o toque do carinho, que uma pessoa que gosta, ela faz, ela toca a criança, como um abraço afetuoso, de um toque que é o toque com maldade, nas partes íntimas. E nessas palestras nós orientamos que existem toques bons e toques ruins, toques maus, e que ninguém tem a liberdade de tocar numa parte do seu corpo que você não permita. Isso nós ensinamos para as crianças, e eu fico muito feliz nos testemunhos que nós já tivemos desde o ano passado, das nossas palestras, quando um cabo da Polícia Militar nos testemunhou que foi atender uma ocorrência. Chegando lá, ele se deparou com um quadro de uma tentativa de abuso sexual, onde o vizinho tentou molestar uma menina de 7 anos. A menina, deputado Marçal, chamou a mãe, pediu para a mãe ligar para a polícia, e o homem foi preso em flagrante. E quando o policial foi conversar com ela, inclusive parabenizando pela postura dela de chamar a polícia, e ele perguntou onde que ela havia aprendido que ela deveria chamar a polícia, e que aquele toque não era um toque legal. E ela disse que teve um dia que foi um tio na escola dela falar que ninguém podia tocar nas partes íntimas. E fiquei muito feliz quando a mãe mencionou que, inclusive na sala de aula dessa menina, eu tinha participado dessa palestra junto com a nossa equipe. Então, se só essa menina já foi salva do abusador, para mim já valeu o Maio Laranja de 2018. Mas a gente sabe que tem muitos outros testemunhos. E com esse objetivo, nós estamos ampliando as ações do Maio Laranja. Nós já municipalizamos essa lei em Campo Grande, com a entrada do projeto com o vereador Pape aqui na capital. Lá em Dourados, vereador Sérgio Nogueira municipalizou também, deputado Marçal, a lei. Três Lagoas, vereadora Cristina, Bodoquena, vereador Garrucha. Aqui em Ribas do Rio Pardo, a vereadora, vou me lembrar o nome dela, que também levou a lei, lá em Ribas do Rio Pardo, e outros municípios também. Enfim, temos muito trabalho para fazer. Amanhã é o lançamento oficial, com a presença do governador, da primeira-dama, lá na governadoria. Nós temos o governo do estado como parceiro. Na verdade, é uma lei do estado do Mato Grosso do Sul, não é uma lei do deputado Herculano, não é uma lei da Assembleia Legislativa, é uma lei do estado do Mato Grosso do Sul, é uma lei da sociedade sul-mato-grossense, e nós vamos ampliar essas ações, vamos chegar na maioria dos municípios. Eu peço para que cada deputado também compartilhe os conteúdos, para que mais crianças possam receber esses conteúdos. Nós produzimos vídeos para crianças, para adolescentes e também para adultos. E espantosamente, nós percebemos, já vou conceder uma parte para o deputado Marçal,
deputado, que a maioria dos crimes acontecem em torno de 42% para crianças na faixa etária de 4 a 11 anos. Nós sabemos de casos de bebês que são abusados. Nós participamos de uma palestra com o pediatra Dr. Virgílio, e ele falou tantos bebês que já foram ao seu consultório que foram abusados sexualmente. Entre 12 e 17 anos, 30%. E de 0 a 3 anos, 18%. Então, os números, eles são chocantes e nos mostram que nós precisamos fazer algo. É um assunto extremamente sério. Tem que haver uma orientação em relação aos pais, sempre terem diálogo com seus filhos, com as suas crianças, quando eles chegam da escola, quando eles chegam das creches, ou dentro de casa, que é um problema seríssimo, dentro da própria casa. É impressionante, às vezes avós cometem pedofilia, padrastos, são inúmeros os casos, mulheres que se casam novamente e têm as suas crianças, e as crianças ficam com medo de denunciarem, ou às vezes ficam com vergonha. Por isso é que tem que haver um constante diálogo da mãe com as suas filhas, com os seus filhos, não só com as meninas, mas com os meninos, um constante diálogo para que a criança tenha uma cumplicidade com a mãe, não é? Tenha uma cumplicidade e conte tudo para a mãe do que está acontecendo. E a mãe sempre perguntando, indagando, olha, porque às vezes, aliás, em muitas vezes, as mulheres, evidentemente, que depois de uma separação, depois de perder o seu marido, elas têm que reconstruir a vida, têm que procurar um novo companheiro. E muitas vezes ela não consegue enxergar que ali ao lado dela está um verdadeiro monstro, que é capaz de ter libido ou desejo sexual por uma criança, por um bebê. Temos muitos casos de estupro de bebês. Quer dizer, a gente não consegue entender isso, que existem pessoas assim. A ocasião, a oportunidade vai fazer com que ele seja um abusador. Não tem classe social, não tem idade, não tem sexo. Vossa Excelência, deputado Marçal, falou avós. Tem caso que avós cometem o abuso sexual, o estupro de vulnerável. Então, é um tema muito complexo. Eu conclamo toda essa casa, deputado professor Rinaldo tem feito algumas ações também no sentido de levar informações. Estamos à disposição de multiplicar, de passar esse conteúdo para que Vossas Excelências possam multiplicar e que nós possamos ser a voz. E para finalizar, eu quero convidar todos para amanhã, 10 horas da manhã, no auditório da governadoria, estar presente. Dia 17, deputado Marçal, inclusive com uma ação da frente parlamentar, pedindo autorização para Vossa Excelência, para que a gente faça como uma ação da frente parlamentar, audiência pública, onde estará presente especialistas, psicólogos, psicanalistas, Ministério Público, Justiça, Educação, Assistência Social, uma grande audiência pública aqui nesta casa, às 8 da manhã, na próxima sexta-feira, até porque dia 17 é a véspera do dia 18, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual. No livro de Provérbios 31, e eu finalizo a minha fala, livro de Provérbios 31, versículos 8 e 9, diz assim: defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça, haja em favor do pobre e do necessitado. E geralmente a criança, ela não tem voz, ela se sente acuada, ela se sente com medo, e esse medo, esse terror faz com que a criança entre em estado de depressão, o que gera a automutilação. Vários casos nós temos de automutilação, e depois, consequentemente, gera casos de suicídio. Inclusive o nosso estado aparece também, infelizmente, na ponta no número de percentual de suicídio. Então, essa casa é uma voz do necessitado, essa casa é uma voz daqueles que não têm voz, daqueles que são excluídos, nesse caso, as crianças. Então, todos convidados, contamos com a participação da Assembleia Legislativa para que a gente possa proteger cada dia mais as nossas crianças.
Deputado Cabo Almi demonstra preocupação com o decreto federal que facilita o acesso a armas de fogo. Eu não tenho bola de cristal, mas armar todos nesse país, aonde nós vamos chegar? Aonde que nós vamos chegar? Que país que é esse? Aonde nós vamos chegarmos? O meu entendimento é que nós precisamos armar os policiais, preparar os policiais para fazer a defesa da sociedade. Nós precisamos de um judiciário forte, de leis que endureçam as penas para os criminosos. Nós precisamos de emprego nesse país, senhor presidente, senhor deputado, de emprego, geração de emprego. Nós precisamos que as famílias brasileiras possam ter o direito a sonharem. A sonharem. Permite uma parte, deputado? E não esse enfrentamento através das armas. Alguns exemplos, deputado Zé Teixeira, em que o cidadão foi se defender com a sua própria arma, o resultado foi um desastre. São raros os fatos que o cidadão que portava uma arma, no momento de defesa da honra, e no momento do estado de necessidade, ele conseguiu obter um resultado positivo, favorável sobre ele e o delinquente, o marginal, o bandido que, através da sua arma, ele conseguiu se defender. Então é muito preocupante essa liberação, indistintamente, essa liberação, como eu estou vendo falar que vai acontecer, de posse de arma nesse país, é muito preocupante. Estou colocando aqui o meu ponto de vista, é isso que eu penso como ser humano, como cidadão. Precisava ter sido melhor discutido essa questão da liberação desse posse de arma. Tudo bem que o presidente foi promessa de campanha, a palavra já fala, promessa de campanha, foi um momento, né, de euforia e que ele, para poder chegar onde está hoje, fez essa proposta, foi um momento. Hoje é preciso ter cautela, ter responsabilidade. Uma canetada pode ter reflexos enormes na vida do povo brasileiro. Vamos aguardar os noticiários aqui para frente, a partir do momento que os cidadãos começarem a serem armados, né, passarem a ter seu posse de arma, vamos aguardar. Mas o meu entendimento é que nós não precisamos de armas. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que quem fez o decreto do desarmamento no país foi o ex-presidente Lula. Mas antes disso, houve um plebiscito. Então, ouviu a sociedade e a sociedade foi contrário ao desarmamento. É isso que eu estou falando. Então, o atual presidente, que foi eleito com a maioria dos votos, ele está acompanhando o desejo de uma sociedade. Porque quando você, Vossa Excelência, diz assim, não pode ter uma arma, quando chega na época da planta de soja e de milho, que tira uma safra e coloca outra, o índice de assalto nas propriedades para roubar herbicida e inseticida no país inteiro, para roubar gado, entra nas fazendas, carrega o gado. Então, no Rio Grande do Sul, a maior vergonha que existe é o roubo de gado, certo? Então, quando você libera a arma, mas você deve ter ouvido falar, ou ter escutado, que não vai dar a possibilidade de qualquer delinquente usar arma como a bandidagem usa livremente. Tráfico no morro, a droga, o armamento, porque o melhor decreto que o presidente Bolsonaro podia fazer é todo fuzil apreendido, cadastrar ele para a polícia e entregar para a polícia, porque não precisa de comprar arma, só tirar as armas do bandido e pôr para a polícia está bem armada com fuzil, com AR-15, com bazuca, porque é o que a criminalidade usa. Agora, quando Vossa Excelência é contrário,
Porque quando... Vossa Excelência citou um caso trágico, mas de cada 100 casos, eu posso me defender, se eu for preparado para isso. Não poderia deixar de abordar a questão do desarmamento. Não é? O deputado Zé Teixeira falou do plebiscito, eu já estou finalizando já. A pergunta do plebiscito era o seguinte: você é a favor da proibição do comércio de armas e munição no Brasil? 63,94%, quase 64% votaram que não. Que não era, significa que eram favoráveis à comercialização. A maioria foi favorável que permanecesse o comércio e venda de munição no Brasil. Na verdade, deputado Cabalmi, sem entrar no mérito se é bom ou ruim, foi tema de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E Vossa Excelência deixa assim a entender que durante a campanha é uma conversa e depois de eleita é outra. Eu penso que não. A população brasileira referendou um projeto que foi apresentado. Creio que o assunto de arma ele precisa de ser realmente bem analisado, ele precisa de ser verificado. Agora, foi tema defendido pelo presidente Jair Bolsonaro amplamente na campanha, foi um projeto vitorioso. Vossa Excelência, deputado, que no meio político, poucos são aqueles que cumprem as promessas e compromissos de campanha. E o presidente Bolsonaro está fazendo justamente isso. Está cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer para a população brasileira. Muitos, e a grande maioria do povo brasileiro que o elegeu o presidente no dia 28 de outubro, hoje estão satisfeitos por verem que aquela pessoa em quem eles confiaram voto está cumprindo aquele compromisso que fez com os seus eleitores. O presidente Bolsonaro, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, deputado Cabalmi, alguns dias atrás, lá no Palácio do Planalto, ele tem a responsabilidade, ele sabe da responsabilidade que o cargo de presidente lhe impõe. E nós não temos dúvida de que tudo aquilo que foi feito, e não saiu apenas da cabeça do presidente Bolsonaro, e é bom esclarecer aqui. Teve participação de técnicos do Ministério da Defesa, os militares das 3 Forças Armadas, da Casa Civil, do Ministério da Justiça, promotores, juízes, encabeçado pelo ministro Sérgio Moro. Então, quando Vossa Excelência diz que isso deveria passar pela Casa do Povo, é importante que essas questões de grande importância e relevância para a sociedade passem por lá, mas ele apenas está regulamentando o Estatuto do Desarmamento. Então, com toda a vênia que o senhor me permite dizer assim, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, cristaliza na mente dos seus eleitores e na maioria do povo brasileiro que ele cumpre o que ele se comprometeu a fazer. Nós precisamos acordarmos um dia e perceber que as questões de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro começou a acontecer nesse país. Nós precisamos acordar um dia, deputado Pedro Kemp, e perceber isso. Porque hoje não tem índice que permita isso, nenhum. O desemprego sobe, o dólar aumenta. Não vejo. Eu não vejo. Deputado Pedro Kemp fala sobre projeto de lei que inclui Lei Maria da Penha como tema transversal nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul. Eu queria colocar, inclusive, aqui na condição de presidente da Comissão de Educação, que nós precisamos ter uma atenção para elaboração de leis na área da educação que obedecem a uma regulamentação já através da Constituição Federal e de leis federais. E
é importante a gente dizer que não compete às assembleias legislativas, às câmaras de vereadores, a criação de disciplinas, a deliberação dos currículos escolares, a criação de temas que vão ser debatidos nas escolas, porque isso geraria uma série de transtornos, já que o número de disciplinas poderia ser excessivo, os temas poderiam não ser adequados da forma como os parlamentares gostariam que fossem incluídos no currículo. Então, eu queria aqui esclarecer que compete, de acordo com a Constituição Federal, no inciso 24 do artigo 22, dizer que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que é a Lei 9.394 de 96, no seu artigo 26, diz que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada do currículo exigida pelas características regionais, locais da sociedade. E a Constituição estadual, já que a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, remete para os sistemas de ensino, e aqui nós temos o Sistema Estadual de Ensino, criado por lei. Nós temos, pela Constituição do nosso Estado, no artigo 197, dizendo que o Conselho Estadual de Educação é o órgão consultivo, deliberativo e normativo da política estadual de educação. E então compete ao Conselho Estadual de Educação aprovar, deliberar e normatizar a parte diversificada do currículo, os temas transversais, as disciplinas que vão fazer parte da parte diversificada no Sistema Estadual de Ensino. Então, concordo com a intenção do deputado professor Rinaldo e concordo, inclusive, com o teor da matéria que ele está propondo. Inclusive, eu acredito que o combate à violência contra as mulheres só vai se dar mesmo quando nós tivermos um engajamento efetivo da educação das novas gerações, para combater o machismo, combater essa cultura machista que existe na sociedade, que é a causa principal da violência contra a mulher. Porém, eu acredito que a proposição do nobre deputado esbarra na questão da legalidade no que se refere à normatização e deliberação sobre o currículo das escolas estaduais. Você fazer a inclusão de disciplinas, de matérias, é um assunto sério. Ele já foi enfrentado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a legislação estadual quando prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB ela é muito clara em estabelecer a matriz curricular. E o Estado pode tratar daquelas matérias, descer a minúcias, quando prevista na Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Nós enfrentamos um assunto recentemente, uma proposta do deputado Marçal Filho, para a educação financeira. Aprovamos porque a educação financeira está prevista na LDB. A LDB fala desse assunto do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela não fala da Lei Maria da Penha. Agora, eu estava falando com o presidente agora há pouco, nós precisamos de, dentre os deputados, chegar a uma conclusão, porque esse peso acaba indo para a CCJ e, às vezes, acaba colocando o parlamentar, que emite o voto contrário, num debate pessoal de mérito com o parlamentar, e que não é o caso, porque a discussão, como Vossa Excelência coloca, não é de mérito.
a respeito da importância da matéria, porque a violência, na verdade, não é só da Lei Maria da Penha, é a violência como um todo. São mais de 60 mil assassinatos no Brasil, dos quais 5% é contra a mulher, 95% é contra o homem. Então, a violência é uma coisa desmedida e generalizada que deve ser enfrentada no ambiente escolar, mas se nós aqui incluirmos disciplinas, não é? Acerca de cada assunto que for importante debater, nós incluímos como disciplina nas escolas, vai sobrar espaço para português, matemática, história, aqueles ensinos, embora, obviamente, que essas leis, elas acabam sendo autorizativas, elas não obrigam, elas apenas indicam que a escola, num determinado momento, deve colocá-lo. Mas eu me somo a Vossa Excelência, embora na CCJ, não é? Diante desse debate, de ficarmos lá individualmente dizendo não aos projetos, acabei aderindo e votando sim pela constitucionalidade, mas digo que Vossa Excelência está completamente certo da forma como abordou nessa tribuna. Então, acreditamos que, dessa forma, a legislação já contempla que cada comunidade escolar, de acordo com a realidade, né, com as necessidades específicas da sua região, da localidade, pode incluir temas transversais no projeto político-pedagógico das escolas. E o programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.